Você está vivendo a sua vida ou a vida que os outros programaram para você? Essa é a pergunta que vai definir se você vai morrer sendo quem você realmente é ou apenas uma cópia mal feita das expectativas alheias. Carl Jung chamou isso de individuação. E não é mais um conceito bonito de autoajuda. É o processo mais brutal e libertador que você pode passar. É o caminho de se tornar quem você realmente é, e não quem te disseram que você deveria ser. E olha, a maioria das pessoas nunca vai fazer isso. A maioria vai viver e morrer usando máscaras, fingindo, performando, se adaptando, até que um dia acorda com 60 anos e percebe que viveu a vida de outra pessoa. E aí já é tarde demais. Então, se você quer evitar esse destino, se você quer realmente se tornar quem você é, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar exatamente o que é a individuação, por que ela é tão difícil e como você pode começar esse processo hoje. Primeiro, vamos entender o que Jung realmente quis dizer com individuação. Não é individualismo, não é egoísmo, não é você se tornar especial ou diferente só por ser diferente, é exatamente o oposto. Individuação é o processo de se tornar inteiro, de integrar todas as partes de quem você é, incluindo aquelas que você rejeita, que você esconde, que você tem vergonha. É parar de viver fragmentado e começar a viver completo. Jung percebeu algo que a maioria dos psicólogos da época não percebeu. O problema não é que você tem partes ruins, o problema é que você rejeita essas partes. E quando você rejeita algo em si mesmo, você não elimina, você apenas empurra para o inconsciente, onde continua controlando sua vida, mas agora sem você perceber. Pensa assim, você é como uma casa com vários cômodos, mas ao longo da vida você foi trancando alguns desses cômodos porque não gostava do que tinha lá dentro. Raiva, medo, desejo, vulnerabilidade, agressividade, sensibilidade, o que quer que seja que te disseram que era inaceitável. Então você tranca esses cômodos e finge que eles não existem, mas eles continuam lá. E o que está trancado lá dentro começa a apodrecer, a criar mofo, a contaminar o resto da casa. E você não entende porque sua vida não funciona, porque você se sente incompleto, porque você repete os mesmos padrões destrutivos. Individuação é você ter coragem de abrir esses cômodos, de olhar o que está lá dentro, de limpar, de integrar, de aceitar que tudo aquilo também é você. E aqui está o paradoxo. Você só se torna um indivíduo único quando para de tentar ser especial, quando para de performar, quando para de fingir, quando simplesmente aceita a totalidade de quem você é, incluindo as partes comuns, mundanas, imperfeitas. Jung dizia que o privilégio de uma vida inteira é se tornar quem você realmente é. Privilégio, porque a maioria não vai fazer isso. A maioria vai escolher o conforto da conformidade ao invés da liberdade da autenticidade. Agora, por que a individuação é tão difícil? Porque tão poucas pessoas realmente fazem isso? Porque tem um preço, e o preço é alto. Primeiro preço, você vai decepcionar pessoas. Quando você começa a viver autenticamente, quando você para de usar máscaras, quando você para de se adaptar às expectativas dos outros, algumas pessoas não vão gostar, algumas pessoas vão se afastar, algumas pessoas vão te criticar, te julgar, te rejeitar. E isso dói, porque a gente é programado para buscar aprovação, para se encaixar, para ser aceito. Mas aqui está a verdade brutal. Você não pode ser você mesmo e agradar todo mundo ao mesmo tempo. É impossível. Você tem que escolher. Segundo preço, você vai ter que encarar a sua sombra. Lembra daqueles cômodos trancados que eu mencionei? Você vai ter que abrir. E o que você vai encontrar lá dentro não vai ser bonito.
vai ser assustador, vai ser perturbador, vai ser tudo aquilo que você passou a vida inteira tentando não ser. Mas tem algo que Jung descobriu e que muda tudo. Sua sombra não é apenas escuridão, ela também contém ouro. Ela tem partes de você que foram reprimidas, não porque eram ruins, mas porque eram inconvenientes, porque não se encaixavam na imagem que você ou os outros tinham de você. Talvez você reprimiu sua criatividade porque te disseram que arte não dá dinheiro. Talvez você reprimiu sua sensibilidade porque te disseram que homem não chora. Talvez você reprimiu sua assertividade porque te disseram que mulher tem que ser dócil. Talvez você reprimiu sua espontaneidade porque te disseram que você tinha que ser sério e responsável. Tudo isso está na sombra, e quando você integra a sombra, você não só elimina os comportamentos destrutivos, você também recupera partes vitais de si mesmo que estavam perdidas. Terceiro preço, você vai ter que abandonar a ilusão de controle, porque individuação não é algo que você faz, é algo que acontece através de você. Você não controla o processo, você se rende a ele. O ego quer controlar, o ego quer planejar, o ego quer saber exatamente onde está indo e como vai chegar lá, mas a individuação é um processo orgânico, misterioso, que vem das profundezas do inconsciente. Você não pode forçar, você só pode permitir. E isso é aterrorizante para a maioria das pessoas, porque significa confiar em algo maior do que o ego. Significa confiar no self, naquele centro profundo da psique que Jung descobriu e que sabe muito mais sobre quem você é do que o seu ego consciente. Deixa eu te dar um exemplo real de como a individuação acontece na prática. Conheci uma pessoa que passou 30 anos trabalhando em finanças, ganhava bem, tinha status, era respeitado, mas estava morrendo por dentro, porque desde criança ele queria ser músico, mas a família disse que isso era bobagem, que ele precisava de uma carreira séria. Então ele trancou esse cômodo, ele reprimiu completamente essa parte de si mesmo. E durante 30 anos ele viveu a vida que os outros queriam que ele vivesse. Até que começou a ter crises de pânico, insônia, depressão, o corpo gritando: isso não é você, você está vivendo uma mentira. Foi só quando ele teve coragem de abrir aquele cômodo trancado, de encarar aquela parte reprimida, que as coisas começaram a mudar. Ele não largou o emprego de um dia para o outro, mas começou a tocar música nas horas vagas, começou a integrar essa parte de si mesmo que estava morrendo de fome. E sabe o que aconteceu? Ele se tornou melhor no trabalho de finanças também, porque quando você para de gastar energia reprimindo partes de si mesmo, quando você para de viver fragmentado, você tem muito mais energia disponível para tudo na sua vida. Isso é individuação. Não é você se tornar perfeito, é você se tornar inteiro. Não é você eliminar suas contradições, é você aceitar que você é um ser complexo, cheio de contradições e que tudo bem. Jung tinha uma frase poderosa: eu prefiro ser inteiro do que bom. Percebe a profundidade disso? A maioria das pessoas passa a vida tentando ser boa, tentando ser perfeita, tentando se encaixar num ideal impossível e, no processo, perde a si mesma. Individuação é você escolher ser inteiro, ser real, ser humano, com todas as imperfeições, contradições, complexidades que isso implica. Agora, como você sabe se está no caminho da individuação? Tem alguns sinais claros. Primeiro, você começa a se sentir menos dependente da aprovação dos outros. Você ainda gosta quando as pessoas te aprovam, mas você não precisa mais disso para se sentir bem consigo mesmo. Segundo, você começa a ter mais compaixão por si mesmo e pelos outros, porque quando você aceita suas próprias imperfeições, fica muito mais fácil aceitar as imperfeições dos outros. Você para de julgar tanto, porque você entende que todo mundo está lutando suas próprias batalhas internas. Terceiro, você começa a se sentir mais vivo, mais presente, mais conectado consigo mesmo.
porque você não está mais gastando energia mantendo máscaras, reprimindo partes de si mesmo, fingindo ser quem você não é. Quarto, você começa a ter sonhos mais vívidos, mais simbólicos, porque o inconsciente está se comunicando mais livremente com você. Ele não precisa mais gritar através de sintomas, porque você está finalmente prestando atenção. E quinto, você começa a perceber sincronicidades, coincidências significativas, eventos externos que parecem espelhar seu processo interno. Jung estudou muito isso e percebeu que quando você está no caminho da individuação, é como se o universo conspirasse a seu favor. Mas tem algo crucial que você precisa entender: individuação não é um destino, não é um lugar onde você chega e pronto, acabou. É um processo contínuo que dura a vida inteira. Você nunca termina de se tornar quem você é, porque você está sempre mudando, sempre evoluindo, sempre descobrindo novas camadas. Esse estágio é brutal, porque você tem que encarar coisas sobre si mesmo que você não quer encarar. Você tem que admitir que você não é tão bom quanto pensava, que você tem capacidade para crueldade, para egoísmo, para covardia, que você tem as mesmas falhas que você critica nos outros. Mas aqui está o segredo. Quando você aceita sua sombra, quando você para de lutar contra ela, ela perde o poder sobre você. Ela se transforma. O que era destrutivo se torna energia criativa. O que era veneno se torna remédio. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Digamos que você sempre se viu como uma pessoa pacífica, gentil, que nunca se irrita. Mas aí você começa a perceber que você tem raiva reprimida. Muita raiva. E você tem vergonha disso, porque contradiz a imagem que você tem de si mesmo. Mas quando você aceita essa raiva, quando você reconhece que ela faz parte de você, algo mágico acontece. Você não precisa mais explodir de forma destrutiva. Você pode usar essa energia de forma construtiva. Você pode estabelecer limites, você pode defender a si mesmo, você pode lutar pelo que é certo. A raiva se transforma em assertividade saudável. Terceiro estágio, o confronto com a persona. Você começa a perceber todas as máscaras que você usa. O papel que você representa no trabalho, o papel que você representa na família, o papel que você representa com amigos. E você percebe que nenhum desses papéis é realmente você. São apenas performances. E aí vem a pergunta escassorante: se eu tirar todas essas máscaras, quem sou eu? Muitas pessoas entram em pânico nesse ponto, porque elas se identificaram tanto com suas máscaras que não sabem mais quem são sem elas. Mas você tem que passar por isso, você tem que ter coragem de tirar as máscaras, mesmo sem saber o que vai encontrar por baixo. Porque só assim você pode descobrir quem você realmente é. Quarto estágio, o encontro com a ânima, ou ânimos. Para homens, é o encontro com o feminino interno. Para mulheres, é o encontro com o masculino interno. Você começa a integrar qualidades que foram reprimidas porque não se encaixavam no seu gênero social. Um homem pode descobrir sua sensibilidade, sua intuição, sua capacidade de nutrir. Uma mulher pode descobrir sua assertividade, sua força, sua capacidade de liderar. Isso não te torna menos homem ou menos mulher, te torna mais humano, mais completo. Jung percebeu que a maioria dos problemas nos relacionamentos vem da projeção da ânima ou ânimos. O homem projeta seu feminino interno na parceira e espera que ela seja tudo aquilo que ele reprimiu em si mesmo. A mulher projeta o seu masculino interno no parceiro e espera que ele seja tudo aquilo que ela reprimiu em si mesma. E aí o relacionamento vira uma dança de projeções, expectativas impossíveis, decepções inevitáveis.
Mas quando você integra sua ânima ou ânimos, quando você desenvolve essas qualidades em si mesmo, você para de precisar que o outro complete você. E aí você pode ter um relacionamento real entre duas pessoas inteiras, não entre duas metades desesperadas. Quinto estágio, o encontro com o self. Esse é o centro profundo da psique. É quem você realmente é, além do ego, além das máscaras, além das identificações. Jung chamava isso de self com S maiúsculo, para diferenciar do ego. O ego é a parte consciente, limitada, que pensa que está no controle. O self é a totalidade, consciente e inconsciente, que realmente está guiando sua vida. E o processo de individuação é o ego aprender a se submeter ao self, a servir à totalidade, ao invés de tentar controlar tudo. Isso geralmente acontece através de experiências luminosas, momentos de profunda conexão, de significado transcendente. Pode ser através de meditação profunda, de experiências na natureza, de crises existenciais, de encontros com a arte ou a música. São momentos onde você sente que está tocando algo maior do que você mesmo. E esses momentos te transformam, porque você percebe que você não é apenas esse ego pequeno, limitado, assustado. Você é parte de algo muito maior. Você é conectado a uma sabedoria profunda que está além da mente racional. Agora, é importante entender que esses estágios não são lineares. Você não passa por um e pronto, vai para o próximo. É mais como uma espiral. Você volta para os mesmos temas em níveis cada vez mais profundos. Você encontra sua sombra, integra uma camada e depois encontra outra camada mais profunda. E isso continua pela vida toda, porque você nunca termina de se individuar. Sempre tem mais profundidade para explorar, mais partes para integrar, mais totalidade para alcançar. Jung tinha 68 anos quando escreveu: "Eu ainda estou no processo de me tornar consciente." 68 anos! Depois de décadas estudando a psique humana, depois de todo o trabalho interno que ele fez, ele ainda se via como em processo. E isso é libertador, porque significa que você não precisa ter pressa. Você não precisa se cobrar por não estar pronto ainda. Você está exatamente onde precisa estar. E cada passo que você dá no caminho da individuação, por menor que seja, te leva mais perto da totalidade. Agora, vamos falar dos obstáculos, porque tem coisas que vão tentar te impedir de se individuar, e você precisa estar preparado para isso. Primeiro obstáculo, o medo da solidão. Porque quando você começa a se individuar, quando você começa a viver autenticamente, você pode se sentir muito solitário. As pessoas ao seu redor podem não entender, podem te criticar, podem se afastar. E tem momentos onde você vai questionar se vale a pena, onde você vai querer voltar para a zona de conforto da conformidade, onde pelo menos você tinha companhia, mesmo que fosse uma companhia baseada em mentiras. Mas aqui está a verdade. A solidão temporária da individuação é muito melhor do que a solidão permanente de viver uma vida que não é sua. Porque quando você vive fingindo ser quem você não é, você está sozinho mesmo no meio de uma multidão. Ninguém realmente te conhece, porque você não está se mostrando. Mas quando você tem coragem de ser autêntico, você eventualmente atrai pessoas que te amam pelo que você realmente é. E essas conexões são infinitamente mais profundas e satisfatórias do que as conexões superficiais baseadas em máscaras. Segundo obstáculo, o medo do fracasso. Porque individuação significa experimentar, arriscar, tentar coisas novas. Significa sair da zona de conforto. E você vai falhar. Você vai cometer erros, você vai fazer escolhas que, em retrospecto, não eram as melhores. Mas Jung entendia que o erro é parte essencial do processo. Ele dizia: não há nascimento de consciência sem dor.
Você aprende mais com seus erros do que com seus acertos. Seus fracassos são seus maiores professores. Então pare de ter medo de errar. Pare de buscar a perfeição. Aceite que você é humano, que você vai tropeçar, que você vai cair. E tudo bem, porque cada queda te ensina algo sobre quem você é e quem você quer se tornar. Terceiro obstáculo: a pressão social. Vivemos numa sociedade que valoriza conformidade, que recompensa pessoas que se encaixam, que seguem as regras, que não fazem ondas. E quando você começa a se individuar, você inevitavelmente vai contra algumas dessas expectativas. Você pode escolher uma carreira que os outros não entendam, você pode ter valores diferentes da sua família, você pode fazer escolhas de vida que vão contra o que é considerado normal ou aceitável. E a pressão para se conformar é imensa, porque a sociedade tem medo de indivíduos. Indivíduos pensam por si mesmos, questionam a autoridade, desafiam o status quo. É muito mais fácil controlar uma massa de pessoas que todas pensam igual do que lidar com indivíduos únicos. Mas se você quer se individuar, você tem que estar disposto a decepcionar a sociedade. Você tem que estar disposto a ser mal entendido. Você tem que estar disposto a ser diferente. E olha, isso não significa ser rebelde só por ser rebelde. Não significa rejeitar tudo só porque vem da sociedade. Significa discernir. Significa escolher conscientemente o que ressoa com quem você realmente é e o que é apenas programação externa. Quarto obstáculo: o apego ao sofrimento. Isso pode soar estranho, mas muitas pessoas se apegam ao seu próprio sofrimento, porque o sofrimento é familiar.